E aí, investidores, sejam bem-vindos de volta. Hoje eu vou mostrar para vocês como é que tem sido a minha estratégia dentro da renda fixa. Então, eu sou o Enéas, esse é o Valoriza e vamos lá. Eu queria começar esse vídeo pedindo para que você curta o vídeo, para que você compartilhe, deixa aí o seu comentário, sua dúvida, né, sua pergunta, ou sua crítica, seu elogio, o que você concorda, o que você discorda. Quem sabe a gente não consegue convencer o algoritmo do YouTube que esse conteúdo serve para alguma coisa. Mas vamos lá. Primeiramente, eu queria falar sobre a importância da renda fixa. Por que esse negócio é importante numa carteira de investimentos, né? A gente vive uma época na qual a renda fixa ela é um pouco desprezada, né? Primeiro porque a taxa de juros ela não está tão alta, ela está baixa, né? Depois porque a renda variável andou subindo demais nos últimos anos. Então, quem investiu em bolsa hoje está muito feliz, está sorrindo e tal. Quem investia só em renda fixa não está sorrindo tanto. Então, digamos que a renda fixa ela está fora de moda, né? Mas o fato de ela estar fora de moda é um bom sinal, um sinal para te dar uma olhadinha para ela, que provavelmente tem coisa boa ali. E realmente tem. Eu acho que a renda fixa ela é importantíssima numa carteira de investimentos, primeiro, por causa da questão psicológica. Veja, muitas vezes a grande batalha que o investidor tem que lutar é contra ele mesmo, contra seus próprios erros, seus próprios enganos. E a nossa cabeça, ela gosta muito de fazer bobagem, principalmente na renda variável. A gente fica desesperado quando a bolsa cai, a gente fica todo alegrinho, empolgado quando a bolsa sobe, e aí a gente tem uma tendência natural de comprar na alta e vender na baixa, né? Porque quando está na alta a gente está empolgado, quando está na baixa a gente está chateado. Bom, o que a renda fixa faz? Ela deixa uma parte da nossa carteira menos vulnerável a isso. A renda fixa é um porto seguro, né? Não é à toa que a gente fala isso. A renda fixa é um porto seguro porque é um valor ali que não vai variar muito. Você não tem grandes altas, grandes baixas. Você até tem um pouquinho lá de marcação a mercado, mas enfim, você não vai ter variação como você tem nas ações, nas estoques, até nos fundos imobiliários, em tudo você tem uma variação. Na renda fixa, essa variação praticamente não existe ou é muito pequenininha. Mas a segunda razão pela qual eu tenho renda fixa dentro da minha carteira é a minha favorita, que eu tenho um vídeo especificamente sobre essa questão, que é o seguinte, ela aumenta o meu resultado de longo prazo. Por quê? Como vocês sabem, né, a gente que faz o buy and hold de longo prazo, a gente tende a comprar sempre aquilo que está mais para trás. Então, a nossa carteira tem lá um percentual em renda fixa, um percentual em renda variável. E quando a gente vai fazer a compra do mês, a gente vai comprar aquele cara que está perdendo. Então, se a renda fixa está perdendo, a gente compra a renda fixa. Se a renda variável está perdendo, a gente compra a renda variável. Acontece o seguinte, quando a bolsa sobe demais, quando os ativos de renda variável sobem demais, o que automaticamente vai acontecer? A minha planilha de investimentos, eu vou olhar lá, vai estar mandando eu comprar a renda fixa, porque a renda fixa não subiu junto. Obviamente, a renda fixa não sobe desse jeito. Então, o que acontece? Eu nunca compro bolsa, eu nunca compro ações, fundos imobiliários, quando está lá na alta, lá no topo histórico. Claro que de vez em quando acontece, se fica muito tempo no topo histórico, você vai comprar ali mesmo, claro, né? Mas via de regra, quando você faz um balanceamento entre renda fixa e renda variável, seus aportes tendem a ser otimizados. De forma que quando a renda variável está muito em alta, você compra renda fixa. Quando a renda variável caiu demais, quando está na crise, está todo mundo, né, desesperado e tal, automaticamente você vai comprar renda variável, vai comprar bolsa barata e não vai comprar bolsa cara. Claro que isso não é uma garantia que isso vai funcionar, mas isso é uma coisa que a gente faz sem o menor esforço, sem pensar, sem queimar neurônio para isso. Isso é automático. Você simplesmente vê lá o seu balanceamento e isso faz você aumentar a sua rentabilidade. Naquele vídeo que eu postei exatamente sobre esse tema, que eu vou deixar os links no card, na descrição, eu explico exatamente um estudo que mostra isso daí, que como que você coloca um pouquinho de renda fixa numa carteira de longo prazo e a rentabilidade, ao invés de diminuir, ela aumenta. Então, principalmente se você usa essa estratégia, né, de investir naquilo que está para trás. Fora que aumenta a previsibilidade dos retornos e te aumenta, lógico, a segurança, né, diminui a sua volatilidade. Mas a minha questão favorita é essa, que aumenta a rentabilidade. Mas tem mais uma coisa ainda que eu também considero muito importante, mas não é assim tão legal da gente pensar nisso, que é o seguinte: em alguns momentos da vida da gente, a gente vai precisar de dinheiro de forma que a gente não estava esperando. Então, por exemplo, de repente você vai precisar comprar um carro, do nada. Você nunca precisou até o dia que você vai precisar. De repente você vai precisar pagar uma multa altíssima. Você vai precisar, sei lá, pagar um tratamento de saúde, enfim, pagar um seguro, alguma coisa que você não está esperando. Você vai precisar pagar. E se você tiver investimentos apenas em renda variável, existe um grande risco aí. Por quê? Porque se a bolsa está em alta, a renda variável está lá em cima, como está agora, né? E você precisa vender um pouquinho para pagar alguma despesa, você não vai chorar, você vai ficar, tudo bem, vendo ali um pouquinho, tranquilo, estou no lucro, né? Acontece o seguinte, as coisas ruins da vida não esperam para acontecer quando a bolsa está em alta, elas acontecem a qualquer momento. E se você não tem um percentual do seu patrimônio em renda fixa,
você provavelmente vai ter que vender renda variável para pagar aquilo ali, para gastar. E justamente quando a bolsa estiver lá embaixo é que você vai precisar fazer isso. Ou seja, você vai vender no fundo, você vai vender com prejuízo. Esse é o grande risco e essa é uma das grandes razões pelas quais eu tenho renda fixa na minha carteira de longo prazo. E eu estou falando isso além da reserva de emergência. Reserva de emergência é um negócio mais de curto prazo ali. Eu deixo 3 a 6 meses os gastos mensais para alguma coisa menor. Agora, imagina alguma coisa caríssima, uma necessidade aí mais urgente, né, maior, eu vou ter que sim vender os investimentos, me desfazer de alguma coisa. E se eu tenho uma renda fixa de longo prazo, é para ela que eu vou, é ali que eu vou sacar, vamos dizer assim, o que eu preciso. Então essa foi a terceira razão pela qual eu considero a renda fixa muito importante, agora sob a ótica aí do risco, né, de ter uma certa segurança durante a nossa vida. Mas vamos lá. A primeira coisa que eu queria falar sobre renda fixa é sobre o FGC, o famoso Fundo Garantidor de Crédito. Porque eu percebo que muita gente não sabe direito como é que esse negócio funciona, né? Primeiro que o nome dele está escrito garantidor, então dá a impressão que o negócio é garantido, que é 100% e tal. E como vocês bem sabem, 100% não existe, garantido não existe. Sempre que alguém fala isso é porque está tentando te passar a perna. Mas vamos lá. O FGC é uma ONG, é uma organização não governamental, não é do governo, não faz função pública, está no estatuto do FGC, quem quiser ler, que tiver mais curiosidade pode ler. E o grande objetivo dele é proteger o sistema financeiro. Claro, proteger o pequeno investidor? Mais ou menos. O grande objetivo é proteger os bancos, lógico. Para proteger os bancos, eles precisam melhorar a credibilidade do sistema de crédito e tal, então eles protegem lá o investidor que investe até 250 mil por instituição, por CPF e tal, enfim. Ele ajuda você a se proteger, se garantir de alguns investimentos aí de renda fixa, principalmente. Você tem lá o CDB, poupança, esse tipo de coisa. Mas qual que é o grande problema do FGC? É que ele não tem dinheiro suficiente para fazer tudo o que ele se propõe, né? O último dado que eu achei já tem alguns anos, mas o FGC ele cobria uma quantidade de 2 trilhões de reais. Trilhões. E só que para cobrir essa quantidade toda, ele tinha 30 bilhões em caixa. Em caixa não, ele investe geralmente nos títulos públicos mesmo, né? Que é onde você deveria investir também. Spoiler. Mas isso dá um total aí de mais ou menos 1,5% de tudo que ele cobra. Ou seja, ele tem 1,5% de tudo aquilo que ele garante. Claro, não dá para ter tudo mesmo, né? Não faria o menor sentido. Mas o que isso mostra? Isso mostra que se um banquinho muito pequenininho quebrar, você consegue receber do FGC, com certeza. Se um banquinho médio quebrar, um banco médio, não precisa nem ser grande, um banco médio já vai secar o FGC, não vai ter dinheiro para todo mundo, você não vai receber. Mas aí eu entro na justiça, advogado, não sei o que lá. Não, você não vai receber. Investimento é um negócio que tem risco, não existe investimento sem risco. Se você comprou CDB de um banco que quebrou, infelizmente você corre o risco de não receber. Claro que até o momento, todas as vezes que um banquinho pequeno quebrou ou foi liquidado, o FGC foi lá e conseguiu socorrer. Isso não é garantia que isso vai acontecer daqui para frente. Isso nos leva automaticamente para o segundo assunto que eu queria falar, que é justamente sobre o famoso CDB de banquinho, né? CDB de instituição financeira porcaria, pequena, novata, enfim. Eu não coloco 1 centavo em CDB de banquinho, 1 centavo em CDB, ou qualquer título que seja, né, de instituição arriscada, de instituição pequena. Por quê? A primeira razão é óbvia, né? Por causa do risco. Existe um risco daquele negócio quebrar. Se acontecer uma quebradeira grande de bancos, né, como aconteceu nos Estados Unidos em 2008, aqui no Brasil a gente teve sorte, a gente não viu isso daí desde que o sistema financeiro foi reformado, né, mais de 20 anos atrás. Mas enfim, a gente viu nos Estados Unidos, alguns bancos quebraram e as pessoas realmente perderam todo o dinheiro. Elas não vão recuperar aquele dinheiro, elas realmente perderam. Então esse é o primeiro fator pelo qual eu não invisto em CDB de banco pequeno ou em qualquer título de banco pequeno. Não vale o risco. Mas paga 300% do CDI. Mas paga não sei quanto do CDI. Nem importa. Se tem um grande risco, não faz sentido eu correr risco na renda fixa, porque eu já corro risco na renda variável. Quem vai me deixar rico é a renda variável, não é a renda fixa. Então não tem por que correr risco na renda fixa, pelo menos é assim que eu enxergo. Claro que você pode discordar e inclusive deixar aí nos comentários por que você discorda, para a gente poder desenvolver, estressar esse assunto que é muito interessante. Mas tem uma outra razão também pela qual eu não gosto de CDB, nem de banquinho, nem de bancão, que é para o longo prazo. Quando eu invisto para o longo prazo, esse tipo de investimento ele acaba perdendo do investimento mais de longo prazo, né, mais próprio de longo prazo. Por que isso acontece? O CDB ele é um investimento que geralmente ele tem um prazo de vencimento um pouquinho mais curto.
E quando a gente tem um prazo mais curto, o que acontece? Isso é muito interessante. Se o seu investimento vence a cada ano, então que significa que cada ano você tem que reinvestir. Muitas vezes isso é automático, você nem vê isso acontecendo, mas se o vencimento do CDB é um ano, você vai aplicar por um ano, ele vai vencer, você vai ter que aplicar de novo. E o que acontece é o seguinte, quando você encerra a aplicação, você tem que pagar imposto, né? Que para investimento de longo prazo é de 15%, né? Seria aí um investimento, por exemplo, de 2 anos para cima. Então, eu fiz um estudo para mostrar para vocês mais ou menos como é que isso funciona. Está aqui o gráfico, que é o seguinte, se você aplicar 100 mil reais, né, em 2 investimentos idênticos, com as mesmas regras, com a mesma alíquota de imposto de renda e com a mesma rentabilidade, por 30 anos você vai ter resultados diferentes se um deles tiver um vencimento curto, eu coloquei aqui de 2 em 2 anos, e o outro não tiver vencimento, for direto até o final. Olha que coisa interessante. A linha vermelha é o que vence a cada 2 anos. E a cada 2 anos você tem que pagar imposto, 15% de tudo que você lucrou. Já a linha verde, ele vai direto até o final e lá no final ele pode ver que ele tem uma quedinha ali, que é onde ele paga os 15% de imposto. É engraçado que por mais que a alíquota seja igual, né, é a mesma alíquota, a mesma quantidade proporcional de imposto, o vermelho acaba com muito menos patrimônio que o verde. Por quê? Porque o verde ele foi acumulando, fazendo juro sobre juro, até o final para depois podar. O vermelho, ele fazia 2 anos de juro e podava, 2 anos de juro e podava. Ou seja, ele deixou o juro composto perneta, ele não conseguiu ir com tudo até o final, não cresceu o bolo inteiro, você ia sempre tirando um pedacinho do bolo. Essa diferença, isso aqui é só para mostrar para vocês, isso aqui é só uma ilustração. Hoje eu acho que a gente não tem um título com vencimento de 30 anos, né? Talvez aqueles alguns que tem cupom, mas enfim, é só para mostrar para vocês a diferença que faz um investimento de longo prazo e um investimento de curto prazo. Mas aí você com certeza vai me falar o seguinte, mas tem o CDB de um banco lá que tem 10 anos de prazo, que tem 15 anos de prazo, né? Um CDB de um banquinho e tal. Aí eu falo para você o seguinte, você vai ficar 10 anos, 15 anos com investimento em um banquinho pequeno, que pode quebrar a qualquer momento? Você vai dormir bem à noite? Eu certamente não conseguiria, porque quanto maior o prazo, maior o risco. Você consegue ver pelos balanços do banco a situação dele no dia de hoje, mas a situação dele daqui a 10, 15 anos é impossível de você ver. Então, quanto maior o prazo, maior o risco. Por isso eu não investiria num CDB, mesmo que ele tivesse um prazo longo. Mas essa questão do prazo é uma coisa muito interessante para a gente considerar quando a gente vai investir em renda fixa. Quanto maior o prazo, menos imposto, mais dinheiro no final. Isso eu estou falando, claro, sobre uma ótica de longo prazo. Mas agora que eu já me justifiquei para vocês as razões pelas quais eu tomo as minhas decisões, vamos falar para vocês então exatamente como é que eu faço, como é que eu invisto, como é que é a minha estratégia de renda fixa, né? Em primeiro lugar, se é um dinheiro que tem prazo, né, que tem vencimento, por exemplo, juntando dinheiro para comprar um carro, juntando dinheiro para comprar um imóvel, juntando dinheiro para fazer uma viagem, né? Se é um dinheiro assim que tem prazo, que eu vou juntar por um tempo e depois gastar em alguma coisa, eu utilizo o seguinte critério. Caso o prazo seja curto, menor de 1 ano, tanto faz. Não vai fazer diferença nenhuma onde você vai colocar, a não ser que seja 100 milhões de reais, não é o meu caso. Então, se o prazo é menor de 1 ano, às vezes eu deixo até mesmo na poupança. Mas na poupança ganha menos, só paga no dia do aniversário, não sei o quê. Eu sei, mas menos de 1 ano não vai fazer diferença. Geralmente quem fica fazendo essas continhas de centavos aí é aquele cara que vai investir assim R$1.500, sabe? Daí não vai fazer a menor diferença. Não perca seu tempo fazendo essas continhas se o seu prazo é curto. Ainda mais num ambiente de taxas de juros baixas, eu não perco meu tempo fazendo continha. Eu vou colocar provavelmente na poupança, talvez em algum CDB mesmo do meu banco, que não é um banquinho. Enfim, alguma coisa que seja seguro, que tenha liquidez, porque é dinheiro de curto prazo, pode ser que eu precise logo, pode ser que eu precise sacar de uma vez, então eu faço isso. Caso o prazo for maior do que 1 ano, eu vou para o Tesouro Direto. E aí vai depender um pouquinho do vencimento. Por exemplo, se eu estou juntando dinheiro para comprar uma casa daqui a 5 anos, eu vou procurar lá se tem algum tesouro IPCA que coincide com esse meu objetivo, né? Hoje acho que o tesouro IPCA mais próximo que a gente tem é o IPCA mais 2026. Ele está pagando a inflação mais 3,88%, então quer dizer, é uma rentabilidade extremamente alta, se você parar para pensar, né? Porque quase 4% de rentabilidade real e tem um vencimento ali próximo do que eu estaria querendo, né? Que seria ali 5 anos. Então, se eu tenho um objetivo de médio prazo aí, que encaixa num Tesouro IPCA, num dos títulos do Tesouro IPCA, eu vou direto nele,
e aí fica, com certeza não tem nenhuma dúvida que é a melhor aplicação possível, né? Ah, mas eu achei um CDB do banco não sei o que paga mais. A grande questão aqui é o risco. Eu posso simplesmente perder minha aplicação e não poder comprar o imóvel que eu queria? Não, eu não posso. Então, fica no Tesouro mesmo, que é muito mais garantido, muito mais seguro. Agora veja, pode ser que o prazo não tenha nenhum Tesouro IPCA com vencimento. Por exemplo, quero comprar um carro ano que vem. Daí eu vou juntar dinheiro agora, eu vou colocar aonde, né? Ou ano que vem, ou no outro ano. Simples, Tesouro Selic. O Tesouro Selic ele tem uma vantagem muito grande, que até R$10.000 você não paga nem a taxa de administração da Bovespa. Quer dizer, fica uma aplicação mais barata ainda. É difícil competir com o Tesouro Selic, tá? Até porque a taxa DI, que é a taxa que baliza os CDBs, ela é sempre um pouquinho abaixo da taxa Selic, né? Geralmente 0,1% abaixo da taxa Selic. Então, se você tem uma taxa Selic que não paga administração, provavelmente você vai estar ganhando mais do que no CDB, mesmo que o CDB pague lá 100% do CDI ou até um pouquinho mais, né? Então, não tem muito o que inventar aí. Tesouro Selic vai ajudar, principalmente se for algo com objetivo aí de 2, 3, 4 anos. Sem dúvida nenhuma é a melhor aplicação. Agora, claro, o mais importante de tudo é a aplicação de longo prazo, porque é essa aplicação que faz parte da minha carteira de investimentos. O que eu estou falando para vocês aqui de curto, de médio prazo, isso aí vale para juntar dinheiro para comprar alguma coisa, para gastar e tal. Não tem nada a ver com carteira de aposentadoria, com carteira de longo prazo, né? Com carteira aí de enriquecimento, vamos dizer assim. Na carteira de longo prazo, o único que para mim faz sentido entrar é aquele que tem o vencimento mais longo e que não paga cupom. Por que não paga cupom? Bom, primeiro, o que é cupom? Cupom é o seguinte, tem alguns títulos que pagam juros semestrais. Então, o título ele dá um certo rendimento, mas a cada 6 meses ele te paga aquele rendimento. Qual que é o grande problema disso? E se você entender o problema do curto prazo, você entendeu isso também? Que é o seguinte, quando você recebe, você adianta o imposto. Então você vai pagando imposto antes do que você deveria, o seu juro sobre juro vai ficando menor. Então o algoritmo é simplesmente esse, eu escolho o título Tesouro IPCA mais longo que não pague cupom. Hoje esse é o Tesouro IPCA 2045, daqui a pouco talvez eles lancem mais, mas hoje é o 2045, que hoje que eu estou gravando está pagando aí a inflação mais 4,2%, quer dizer, está pagando muito. Está pagando muito mais do que o CDI, está pagando muito mais do que os CDBs, até que aqueles que pagam 150%, 200%, eu não fiz a conta exatamente, mas se a taxa de juros hoje está 4,25% e a inflação pode acabar o ano em 6%, 7%, vocês vejam que isso aqui está pagando, na verdade, mais de 11%. Então, eu não fiz a conta, não olhei isso aí, mas dá para perceber que é muito mais do que o CDI, que hoje está em 4,15%. Então, no longo prazo, fica muito difícil competir com o Tesouro IPCA mais longo. É o que dá o retorno maior, é o que dá um retorno sempre real. Então, e se a inflação disparar? Se a inflação disparar, você continua protegido. Claro, não é a melhor coisa do mundo, né? O melhor é que ela fique baixinha, mas se a inflação disparar, você está protegido. Se a inflação diminuir, seu retorno nominal vai diminuir, mas seu retorno real vai continuar o mesmo, até aumentar um pouquinho por causa da questão do imposto de renda e tal. Mas enfim, é uma coisa que te protege e faz aquele papel na sua carteira de investimentos de ancorar seus investimentos, te manter seguro, te manter ali uma referência para você, inclusive, saber quando é o momento de comprar renda variável ou não, momento de comprar renda fixa ou não. Bom, mas fazendo algumas considerações finais, o que eu queria que vocês levassem desse vídeo é o seguinte: existe uma relação entre risco e retorno. E essa relação é soberana, não tem nada acima dessa relação. Sempre que o investimento tem um retorno maior, é porque o risco é maior. Sempre que o investimento tem um retorno menor, provavelmente é porque o risco também é menor. Por que o banquinho ele paga uma taxa maior do que o bancão? Por que um CDB, por exemplo, do Bradesco, paga uma taxa muito pior do que um CDB, para não citar nome aí, de um banquinho que abriu ontem? Por quê? Por que ele paga menos? Porque é mais seguro. Não tem nenhuma outra diferença a não ser a segurança. Ah, mas o FGC garante, é 100% e tal. Se fosse 100%, não precisava do banquinho pagar tanto assim a mais do que o bancão, porque ele não tem benefício nenhum com isso. Vai estar dando dinheiro de graça? Ele gosta de você? Óbvio que não, é porque é mais arriscado. Então é isso que eu quero que vocês levem desse vídeo. Risco versus retorno. Essa relação é soberana, ela sempre vai valer. No mais, eu queria perguntar para você como é que tem sido a sua estratégia de renda fixa, né? Quando você está juntando para comprar alguma coisa, ou a sua reserva de emergência,
ou também os seus investimentos de longo prazo. Aonde que você está colocando sua renda fixa? Eu queria saber se o pessoal aqui do canal faz mais ou menos a mesma coisa que eu, ou faz alguma coisinha diferente. Enfim, não tem nenhuma regra, o que eu estou expondo para vocês é o que eu penso, é o jeito que eu faço, mas claro, cada um tem o jeito aí que acha melhor. No mais, queria agradecer a todo mundo que chegou no final do vídeo, o pessoal que tem acompanhado aí o canal, tem ajudado a divulgar, a curtir, comentar, compartilhar, enfim, tudo isso que vocês fazem aí. Eu agradeço muito a todos. A gente volta semana que vem com mais e até lá.